O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. E em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Meus diletos irmãos, o Evangelho que acabamos de ouvir traz uma palavra de ordem, não somente para os apóstolos, os discípulos ali mencionados no Evangelho, mas a cada um de nós, ou seja, ser apóstolos. Em todo e qualquer lugar onde nos encontrarmos, temos que ser de bom exemplo, e assim sendo, estamos sendo verdadeiros apóstolos. Quanto aparato para lançar um novo produto no mercado nacional. A gente vê quando se vai abrir uma firma, quando vai lançar um produto, quantos preparativos, quantos anúncios nos jornais, na televisão, nos diversos panfletos da cidade, tudo. Em Roma, há muitos anos, a gente via nas diversos lugares um grande cartaz escrito Homo, O-M-O. A gente perguntava, o que é isso? Todo mundo ficava curioso em saber, o que é isso, está Homo, o que é isso? Ninguém sabia, porque se fosse homem, teria H, mas não tem. Homo, sem H, o que significa? Depois de muito tempo, a televisão bateu em cima, Homo. Os anúncios diziam, faziam propaganda, Homo, e assim por diante. Aí saiu o produto, e todo mundo queria saber o que era. Era o sabão em pó. Uma coisa tão insignificante, uma propaganda tão grande, uma preparativa tão grande. Cristo não entendia na sua época de marketing, não. Em todo caso, não usou esses métodos modernos, ele não usou esses métodos de Jesus, métodos infalíveis, diríamos até. Para a maior notícia da história, qual é essa notícia da história? Evangelização, apostolado. Para a mais importante mensagem à humanidade, usou meios humanamente insuficientes e ainda aconselhou os discípulos a não se apoiarem em valores humanos, dizendo, como acabamos de ouvir, não leveis nem bastão, nem mais, nem dinheiro, nem mala, nem dinheiro, como nossos andarilhos, que andam com um saco nas costas, andando para lá e para cá, assim deve ser o apostolado. O Evangelho nasceu do nada. O Evangelho nasceu do nada, sem nenhum apoio material. E Deus fez questão de chamar pessoas simples, humildes, exatamente para mostrar que a evangelização é uma obra exclusivamente de Deus. Deus é que fala, nós somos os seus administradores.
Não negamos que a igreja deveria movimentar-se bem mais no terreno das comunicações, que deveria ter, como aliás já temos, os canais de televisão, as rádios e outros meios mais. Não resta dúvida que tudo isso são meios modernos e que a igreja deve usá-los para poder fazer levar a palavra de Deus a muitos lugares. Se vir a pessoa está trabalhando, está ouvindo o rádio, ouvindo uma mensagem. E vão por aí afora, né? Mas mesmo com toda essa tecnologia, de televisão e tudo mais, devemos ser, antes de tudo, evangelizadores. Todas essas coisas ajudam muito, mas temos que ser evangelizadores. Eu vezes fico olhando na Rede Vida, tem aquele padre que frequentemente está cantando, mas ele faz um bem muito maior, não é somente com seus cânticos, suas músicas. No fim do programa, ele faz a exposição do Santíssimo, dá uma bênção piedosa e dá a sua mensagem. Quer dizer, a sua música, o seu cântico ajudou, mas o exemplo da sua vida religiosa, como sacerdote, fez muito mais. É isso que nós estamos dizendo aqui, ó. O testemunho maior de conversão é a nossa própria vida. O aparato não convence, mas o homem deve ser impregnado de Deus. Adianta se apresentar bonito, fala bonito. O testemunho de vida é que convence, porque nós sabemos que as palavras movem, mas o exemplo arrasta, tem uma força muito maior. Sobretudo nesta época em que qualquer palavra, infelizmente, por mais oficial que seja, perdeu toda a sua credibilidade. Hoje não se acredita nas palavras mais. Toda a sua força de argumentação é preciso ser um testemunho vivencial. Você fala as coisas, as pessoas não acreditam. Mas se você der o testemunho, a pessoa vai acreditar. Então nós temos que não somente pregar, ensinar, mas viver também, dar o exemplo. Isso que é importante. Que faz a igreja com sua preferência pelos pobres, quando não vive em simplicidade? É o que muita gente uma vez falou, em Congonhas, e com muita razão. Fulano de tal veio de longe, fez uma apresentação maravilhosa, mas estava assim tão bem trajado, vestido assim com tanto luxo, que as pessoas disseram, poxa, esse homem representa Jesus, a sua simplicidade? Então não são as palavras, mas o exemplo. As palavras foram bonitas, mas o modo com que se apresentou não foi exemplar. Precisamos prestar atenção. O que significa um lar cristão? Outra pergunta. O que significa um lar cristão? Quando as leis de vida não são observadas, um lar cristão, não basta ter o nome de cristão. Tem que conhecer os mandamentos e procurar viver esses mandamentos, né? Um lar cristão que não sabe encontrar um tempo necessário para uma missa ao domingo, para fazer uma confissão e comunhão pelo menos uma vez por ano, para fazer uma obra de caridade, deixa a desejar. Essa mentalidade legalista penetra a vida também de nossos deveres religiosos. Nós encontramos desculpa para justificar nossa ausência nos nossos deveres religiosos. O Evangelho tem sua aplicação em todas as profissões. Qualquer coisa que nós fizermos, nós encontramos sempre no Evangelho um apoio. Por exemplo, São José era um simples carpinteiro, mas trabalhava com amor. Jesus era uma pessoa tão importante, mas ele não se sentia humilhado por ajudar São José a trabalhar na oficina, para ajudar Nossa Senhora a fazer a limpeza na casa. Então, por maior, mais importante que a gente seja, essas coisas são importantes. É como Nosso Senhor falou, vocês fazem que eu sou mestre, sou chefe. Ora, se eu que sou o mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer a mesma coisa. O Evangelho é a boa nova, a notícia faustosa, a mensagem da alegria.
Eu me pergunto, o que o padre Anchieta trouxe para evangelizar nossa terra? O padre Anchieta, quando veio de longe, trouxe malas, trouxe aparelhos, trouxe projeções para poder evangelizar nada. Ele veio simplesmente com a roupa do corpo e nada mais. E quanto veio ele não fez, padre Anchieta. É o que Nosso Senhor fala. Não precisa levar nem sacola, nem dinheiro, nem túnicas, não. Você vai fazer o seu trabalho e Deus vai te ajudar. Aí está algo do segredo do apostolado, a simplicidade, a confiança em Deus. Sermos instrumentos de Cristo sem instrumentalizar Jesus Cristo. Como é importante quando a gente é convidado para um trabalho, para fazer uma exposição, para fazer uma palestra, a gente, antes de tudo, se colocar diante de Deus e pedir ao Espírito Santo para nos iluminar, aí a gente vai fazer o bem. Mas se você se preparar muito e bem, mas se esquecer de colocar Deus na frente, seu trabalho não vai ser essencial. Estava lendo esses dias um livro que dizia assim, se você quiser ser missionário, se você quiser fazer um apostolado, se você quiser converter muitas almas para Deus, o segredo é um só. Que segredo é este? Para que possamos ser missionários, para que possamos converter muita gente para Deus, o segredo é importante, é muito simples. Se nós seguirmos a Jesus, as pessoas virão atrás de nós. Vamos fazer nosso trabalho, não somente com nossas palavras, mas sobretudo com o exemplo de nossa vida. Porque se nós seguirmos a Jesus, as pessoas vão ficar edificadas e vão fazer a mesma coisa que nós fazemos e vão seguir a Jesus também. Por quê? Porque, como disse inicialmente, posso repetir, verba volunt, exemplo traunt, para os latinos. As palavras voam, mas o exemplo arrasta de uma força muito maior. Vamos ser de bom exemplo às pessoas e assim estaremos sendo missionários e saber que conseguiremos também levar muitas pessoas para converter para Deus. Amém. Passamos a fazer nossa novena ao Senhor Bom Jesus. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Dai a nossa prece. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos rapazes e moças, a fim de que na crise da juventude não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã
e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros. Em união com os sofrimentos de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Ó Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Por nossa comunidade aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Oração ao Senhor bom Jesus. Ó meu Senhor bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, contributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.